Tá aí, cara. Fonte e parágrafo é algo extremamente importante no Word e a gente vai começar trabalhando com isso. Vamos lá, direto pro Word. Acabei de abrir o arquivo aqui e o zoom tá de uma forma estranha. Então, onde é que a gente vai para arrumar o zoom? Você vai na aba Exibir, depois clica em Largura da página. Aí fica assim, fica de um tamanho legal, tá? Não precisa ficar sofrendo aqui com o zoom distante. Outro jeito de você aumentar o zoom e reduzir o zoom é segurando o Ctrl e girando a bolinha do mouse, tá? Você pode fazer isso ou vindo nessa parte de baixo aqui também, tá? Lado direito inferior você pode aumentar e reduzir o zoom. Nesse caso aqui está em 235%. Eu gosto de deixar aqui na largura da página. Eu sei que isso é só um detalhe para a maioria de vocês, mas eu já vi gente sofrendo no Word, olhando para uma fonte pequenininha ali, achando que é daquele jeito que funciona. Então sempre vai ter algumas dicas assim no meio dos vídeos, mesmo que não seja o foco do vídeo, tá? Clicando ali em arquivo, eu vou abrir o arquivo de exemplo que a gente utilizou na última aula, né? Tá com o meu nome ali. E eu vou inserir um texto aleatório. Se você quiser mais detalhes sobre os tipos de textos aleatórios que existem aí, dá uma conferida no card que está aparecendo ali em cima. É só você clicar lá e assistir ao vídeo, beleza? Eu vou só utilizar aqui, ó, igual a Loren 1,7. Ou seja, um parágrafo com 7 frases. Esse aqui é um texto vazio, tá? Não tem significado necessariamente. É mais fácil fazer isso do que ficar copiando textos que já existem por aí. E o objetivo da aula de hoje é nós trabalharmos aqui tanto com a fonte, tá? A gente vai explorar esses botões, quanto com o parágrafo. Primeira coisa que você precisa fazer para alterar a fonte é selecionar o que você quer alterar, né? E aí você pode vir nessa parte superior aqui, ó, clica, e aí você pode utilizar a fonte que achar melhor aí, se o seu trabalho não for acadêmico. Se o seu trabalho for acadêmico, é necessário seguir as normas da BNT e utilizar ou a fonte Arial, necessariamente ou a fonte Arial, ou Times New Roman, e é essa daqui, tá? É a que tá no momento. Eu vou usar Arial aqui, só para a gente modificar. E aí, além do tipo da fonte, você tem também aqui o tamanho dessa fonte. O tamanho é dado em pontos, tá? No caso, tá 12 pontos aqui. Eu posso aumentar. Aqui, se você ficar com o mouse por cima, você vai ver o tamanho que a fonte vai ficar. Tipo, uma fonte com 20 pontos, né? Ou 20 PTs, vai ficar desse tamanho. Uma fonte com 10 PTs, vai ficar menorzinho um pouco. Nas normas da BNT, o comum do corpo do texto é ter 12 pontos, tá? 12 PT. Vou deixar aqui 12 PT também. Você pode aumentar e reduzir também o tamanho dessa fonte clicando nesses botõezinhos aqui do lado, ó. É tipo um A, uma setinha para cima e tem o A com a setinha para baixo. Se você clicar na setinha para cima, vai aumentando aos poucos, ó. 16 pontos, 18 pontos, 20 pontos. Se você clicar no outro, vai reduzindo aos poucos. Esse outro botão aqui é para você alternar entre maiúsculas e minúscula. Primeira letra em maiúscula, tudo em minúscula. Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, tudo vai ficar em minúscula, incluindo o L aqui do Loren. Se eu clico aqui e coloco a primeira letra da frase em maiúscula, começa com L maiúsculo. Eu posso deixar todas em maiúsculo. Posso também deixar cada uma das palavras com a letra inicial em maiúsculo. Dá para alternar entre essas coisas, tá? E você pode também alternar entre maiúsculo e minúsculo. Tipo, o que tiver maiúsculo vai ficar minúsculo e vice-versa. Que não é utilizado normalmente, tá? Normal aqui no corpo do texto é a primeira letra ser em maiúsculo. Mas às vezes você vai escrever um título, por exemplo, e você tem um título grande. Aí às vezes você quer tornar todo esse título letras maiúsculas. O que você pode fazer? Você pode selecionar ele clicando aqui, segurando e arrastando até o início. Um outro jeito de você selecionar também, ó, é você ir com a setinha do mouse aqui no início do texto, ó, você vai indo para a esquerda, nessa altura, e quando virar essa outra setinha aqui, você clica uma vez só. Vai selecionar toda aquela linha. Aí você vem aqui em cima e clica, por exemplo, em maiúscula. Aí você seleciona tudo de uma vez só. Essa é uma das utilidades aí, tá? Outra coisa que talvez você queira fazer também é tornar esse texto negrito. Quando você clica aqui nesse Nzinho, tem 3 símbolos aqui, né? O N, o I e o S. O N vai tornar o texto negrito, ele vai ficar um pouco mais grosso ali, assim, por exemplo, né? Você pode tornar o texto itálico, vou dar um exemplo aqui com Loren Y. Selecionei aqui Loren Y, eu venho e clico em itálico, ele vai ficar assim meio tortinho, tá? Você pode também selecionar uma parte do texto e deixar sublinhado, que é a terceira opção aqui. E existem várias formas de sublinhado, dependendo do Word que você está utilizando, tá? Se você clicar aqui do lado, vai aparecer várias opções, ó. Pode ser sublinhado um pouco mais forte, com tracejado, com essa ondinha embaixo, enfim. Você pode mudar a cor do sublinhado, aí vai depender do seu objetivo, tá? O comum mesmo é assim, só uma linha simples. Só clicando em S você já tem esse sublinhado. E se você for escrever bastante texto, algo interessante também é você lembrar de alguns atalhos.
Por exemplo, Ctrl Z, eu teclei Ctrl Z 3 vezes, voltei esses últimos comandos aí que eu dei, tá? Se eu quisesse fazer essa mesma coisa, só que com atalhos, como seria? Ó, eu posso clicar aqui no final dessa linha, segurar Shift e teclar Home, selecionei a linha inteira. São várias formas diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Você não precisa lembrar de tudo isso, eu só estou explicando que tem várias formas e aí você usa o que você achar melhor. E aí para deixar negrito, eu posso teclar também Ctrl N, vai ficar tudo negrito aqui. Vou teclar setinha para baixo uma vez só. Seguro Ctrl, Shift e setinha para a direita. Olha só, Ctrl, Shift, setinha para a direita, seleciona por palavras. Se eu segurasse só Shift e teclasse setinha para a direita, ia selecionar letra por letra. Estou teclando para a direita, segurando Shift, uma vez só. Mas eu acho isso muito ineficiente, tá? Eu prefiro Ctrl, Shift, setinha para a direita 2 vezes. Aí você já seleciona as 2 palavras e tecla Ctrl I para deixar em itálico, ok? Aí esse outro aqui, Magna Sed, eu vou deixar em sublinhado, é Ctrl S, aí já ficou sublinhado também. Por que é interessante lembrar os atalhos? Porque isso agiliza na hora que você estiver digitando bastante texto, tá? Aí existem outros aqui que não são tão utilizados, mas é interessante a gente abordar todos os aspectos, então eu vou falar deles também, tá? Que é o texto riscado ali, ó, ou taxado, né? O nome correto é taxado, é esse símbolo aqui, ó, tem o AB com um risco neles. Se eu seleciono e clico ali, ele vai ficar assim. Existe também o subescrito e o sobrescrito, tá? Vou escrever na linha de baixo aqui um exemplo e vou clicar no sobrescrito. Sobrescrito vai fazer o texto ser escrito em cima, como se fosse um expoente ali. Em matemática a gente usa bastante isso. Cliquei ali, ó, ele está marcado agora. E aí se eu escrever no sobrescrito vai ficar desse jeito aqui. Para deixar de escrever no sobrescrito é só clicar novamente, ele vai desmarcar esse sobrescrito, tá? E eu vou escrever outro exemplo aqui agora com subescrito. Aí ele fica na parte de baixo aqui, tá? Só para você saber que existe. Esse botão aqui é do Word Art. Se você clica nele, tem várias opções já prontas, tá? Já pré-estabelecidas aqui, de como você pode modificar, fazer uma arte aí com o seu texto. Mas você pode também editar cada uma das características. Ó, falar do contorno, colocar uma cor de contorno aqui, colocar um reflexo nesse texto, a sombra. Enfim, você pode modificar de várias formas aqui. Só que isso normalmente não é utilizado em trabalho acadêmico, tá? É só para te mostrar que existe. Agora, essa próxima ferramenta, essa sim é muito utilizada em trabalhos acadêmicos, que é, por exemplo, você marcar. Você tem ali uma parte do texto, vou deletar isso aqui, colocar mais Lore. Você tem lá uma parte do texto que você precisa dar uma olhada de novo. Você pode marcar essa parte que precisa ser conferida e clicar aqui em cor do realce do texto. Aí você vai marcar da cor selecionada, tá? E aí, a minha sugestão é assim, que cada cor para você tenha um significado. Por exemplo, isso vai variar de trabalho para trabalho, tá? Não tem a ver com as normas da BNT, isso tem a ver com a organização do seu trabalho aí. Você pode selecionar o texto, esse aqui, por exemplo, e deixar ele amarelo quando você precisar conferir a fonte desse texto, né? Tipo, da onde que eu tirei isso? Precisa ser procurado, se precisa ser confirmado, algo assim. Agora, se você supõe que isso daqui talvez esteja errado, outra coisa que você pode fazer também é modificar a cor para vermelho. Ah, eu acho que é isso, mas talvez esteja errado isso que eu estou falando. Ou você pode deixar verde, se você quiser que seu orientador confira alguma alteração que você fez, por exemplo, e você tem praticamente certeza que está certo, só falta ele conferir, deixa verde. Mas são só sugestões aqui, tá? E esse último botão aqui é a cor da fonte, tá? Então se eu quero deixar o texto de alguma outra cor, eu seleciono esse texto e clico aqui nesse azinho com vermelho embaixo, tá? Se você quiser na cor vermelha, né? Que ela já está automática ali. Agora, se você quiser outra cor, é só clicar ali na setinha do lado e você pode escolher entre uma dessas várias cores que existem aqui. Tem várias cores padrões, tá? Verde aqui, por exemplo, e aí já vai ficar verdinho aqui embaixo. Aí se eu selecionar outro texto e eu clicar aqui, ele já vai ficar na última cor selecionada. Lembrando sempre que Ctrl Z desfaz o seu último comando, tá? E aí só para você saber também, as últimas versões do Word tem o gradiente aqui. Você pode selecionar uma variação, tipo, é mais escuro aqui no meio, onde você selecionou, e mais claro nas laterais. Não vejo muita utilidade para isso, mas é uma opção que existe, tá? E se a cor que você quiser não estiver aqui, você pode clicar aqui em mais cores também, tá? Aí vai abrir essa caixinha aqui para você, e você pode selecionar a cor que você deseja por aqui, ou por essa outra aba aqui de personalizar. Essa cor aqui não existe, por exemplo, ali no meio. Você pode vir aqui, selecionar e aí clicar em OK. Beleza? Para finalizar aqui, eu sei que tá faltando um botãozinho que é esse daqui, ó, de limpar formatação. É um azinho que tem tipo uma borracha ali. O que que ele faz? Ó, eu vou selecionar todo esse texto e mostrar o que é apagado e o que não é apagado quando a gente clica nele. Ó. Cliquei nele uma vez. Voltou aqui a ser
a fonte normal, não tem mais itálico, não tem mais negrito, não tem mais sublinhado, tá tudo na mesma cor, preta mesmo ali e tal. Agora, o que você marcou permanece marcado, tá? É só esse detalhe aí que não é desmarcado. E uma outra coisa que aconteceu também é o seguinte, ó. Você percebe que essa parte de cima, ela tá diferente dessa parte de baixo, porque limpou toda a formatação, inclusive o espaçamento ali, o parágrafo, tá? A gente vai trabalhar com essa ideia de parágrafo e conseguir fazer voltar ao normal aqui, mas por enquanto só estou mostrando isso. Mas vamos separar bem os tópicos aqui. Primeiro eu estou falando só de fonte, tá? Vou selecionar essa parte aqui, que está verde, e a gente vai desmarcar. Dessa vez, eu poderia vir aqui em cima e marcar o sem cor, tá? Mas eu vou te mostrar que existe uma outra possibilidade, que é a seguinte, ó. Selecionei o texto aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito em cima desse texto, e aqui aparecem várias opções diferentes aqui de fonte, de limpar a formatação, tá? Essas mesmas coisas que a gente trabalhou, que tem ali em cima, tem por aqui também, ó. Eu posso vir por aqui, clicar em negrito, itálico, trocar fonte, esse tipo de coisa também. Mas no caso eu vou vir aqui nessa cor de realce, tá? Clicar na setinha do lado aqui e marcar sem cores. Isso serve para dar agilidade, tá? Você pode só selecionar o texto e já vir direto no que você quer por aqui mesmo, sem precisar ficar indo lá em cima com o mouse. É só para dar agilidade. Agora vamos para a segunda parte da aula, parágrafo. Como você viu, essa parte aqui de cima foi modificada. Ela não está igual aqui de baixo, ó. Aqui tem um parágrafo e aí o texto começa ali embaixo. Aqui em cima isso não acontece. Então vamos fazer voltar ao que era antes aqui. Eu vou selecionar essa parte, tá? E a gente pode usar os botões ali em cima, referentes ao parágrafo. E a gente pode também clicar nessa partezinha de baixo, que é configurações de parágrafo, e ficar com essas opções à mostra e detalhadas por aqui. Eu acho mais prático trabalhar dessa forma aqui. Aqui você pode dizer qual que é o alinhamento do seu texto, né? Pode ser justificado, à esquerda, à direita. E ali embaixo, se você prestar atenção conforme eu for mexendo, vai aparecer uma visualização de como que seu texto vai ficar. Então, se ele tivesse à esquerda, ele ficaria assim. Se ele ficar centralizado, ele vai ficar assim, no meio, né? Alinhado à direita, ele vai ficar assim. Eu quero deixar justificado. O texto vai ficar justificado. O nível desse tópico é corpo do texto mesmo, tá? Não vou mexer nisso. O recuo é o quanto que esse texto vai estar afastado ali. No caso, está com recuo de 1,5. Olha essa régua ali em cima, ó. Essa régua está dizendo para a gente isso, ó. Aqui você está em 1 centímetro. Aqui é o início, tá? Aqui é o início do seu texto. A margem, o quanto vai ter de margem é essa parte cinza aqui à esquerda. São 3 centímetros de margem. E aí começa o seu texto aqui. Começaria, né? Mas como está com um recuo de 1,5, ó, vai ficar 1,5 centímetro para cá. Isso é simbolizado por essa tipo ampulhetazinha ali, ó, que é composta por duas partes, né? E pode ser modificado por aqui também. Eu vou deixar esse recuo à esquerda em 0. Vou teclar Tab. E aí ele está mostrando aqui para a gente embaixo que isso vai para o início do texto aqui, né? Para o início da página. Lembrando que essa margem à esquerda sempre vai ser respeitada também. E esse especial, a gente pode marcar e clicar em primeira linha, deixando simplesmente a primeira linha com um recuo de 1,25 ou recuo de 1,5. Vou deixar o recuo de 1,5 por enquanto aqui. E a gente pode também dizer qual que vai ser o espaçamento entre uma linha e outra. Normal aqui é que fique 0 pt. 0 pontos de espaçamento. E que o espaçamento entre uma linha e outra seja de 1,5, tá? Esse que é o tal espaçamento de 1,5. Você pode deixar simples, ele vai ficar juntinho o texto, ó. Vou clicar em OK aqui só para você ver como é que tá até o momento, ó. Ele tá assim, só que ele tá tudo junto. E o normal das normas da BNT é que esse espaçamento fique 1,5. Então vou selecionar aqui novamente, tá? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho em cima, mas como eu estou ensinando várias formas de acessar a ferramenta, vamos fazer de um jeito diferente agora. Vou clicar com o botão direito e a gente vem na opção parágrafo. E você para na mesma telinha aqui, ó. O espaçamento não vai ser simples, vai ser 1,5 e OK, beleza? Pronto, já está no formato igual ali embaixo quase. A única diferença é a fonte, né? Aqui em cima a gente está com a fonte Times New Roman. Eu posso deixar ela Arial também. Vou clicar aqui, ó, na fonte. E vou digitar Arial. Quando eu começo a digitar Arial já apareceu. Aí eu teclo Enter e pronto. Esse primeiro parágrafo aqui já está igual esse parágrafo daqui. Dá algum trabalho, né? Você fazer a fonte ficar exatamente do jeitinho que você quer ali. Por esse motivo, é muito importante você prestar atenção na aula que eu vou falar sobre estilos, tá? Que é essa parte da direita aqui. É muito importante você prestar atenção nessa aula, porque aí você vai sofrer
praticamente zero ali. Você vai fazer isso uma vez só, isso que eu acabei de fazer, você faz uma vez só. Depois você não se preocupa mais com isso no restante do seu texto, porque aí você vai poder escolher os estilos ali em cima, ó. Deixar o título do jeito que você quer, tá? Título 2, ó, título 4, se eu deixar o título 4 ele vai ficar assim, título 1, isso aqui vai ficar assim. Se eu clicar aqui e clicar em normal, ele vai ficar com a fonte Times New Roman, espaçamento 1,5 e tal. Então, essa parte de estilos eu vou ensinar a mexer também. Ctrl Z aqui, eu tô voltando em como estava antes, ó. Cliquei Ctrl Z até voltar no estágio que eu comecei a falar de estilo. Mas para não misturar as coisas, deixa eu focar aqui em parágrafo, tá? Só tô deixando um aviso porque realmente é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer no parágrafo é você pontuar itens. Vou escrever aqui, ó, primeiro item, segundo item, terceiro item. Você pode pontuar e você pode enumerar itens também, tá? Aqui nesse caso, se você quiser só pontuar, você seleciona esses pontos, tá? E vem nessa primeira opção de marcadores aqui. Esse símbolo, tá? Esse ícone. Clicou ali, ele vai ficar com um bullet point que a gente fala, né? Você pode trocar esse bullet point também, clicando ali na setinha ao lado. Sempre que tiver essa setinha do lado é porque tem mais opções, tá? E você pode escolher outro tipo de bullet point, ó. Aí vai ficar no formato que você quiser que fique. O normal mesmo é que o bullet point fique assim, é simplesmente esse pontinho. E itens enumerados, eles podem ser assim, ó. Selecionei os itens enumerados, vou clicar aqui no símbolo de numeração. Clicando ali vai ficar enumerado desse jeito. Mesma coisa, tá? Você pode enumerar de outras formas. Se você clicar nessa setinha do lado, você pode escolher enumerar com letras, né? Tipo A, B, C, D e assim por diante. Maiúscula, minúscula, numerais romanos em maiúsculo e assim por diante. Você pode escolher várias formas diferentes de numeração. A gente não vai entrar em detalhes agora, tá? Mas existem listas diferenciadas aqui, onde tem vários subníveis e tal. Isso é utilizado para quando a gente vai falar sobre títulos e a enumeração desses títulos. Mas por hora, vamos deixar só assim, tá? Dá para enumerar os itens, aumentar recuo e reduzir recuo por aqui, por esses botões aqui, ó. Basta que a setinha esteja aqui, você não precisa selecionar o texto todo, tá? Basta que ela fique no parágrafo. Se você clicar para a direita, vai aumentando o seu recuo. Se você clicar para a esquerda, vai reduzindo o seu recuo. Você também pode fazer isso por aqui, ó. Mexer com recuo ali. Esse símbolo que eu falei que parece uma ampulheta, ó. Se você mexer de cima, vai mexer no recuo da primeira linha. E se você mexer no de baixo, vai mexer nas duas ao mesmo tempo, ó. Vai ter esse espaçamento de 1,5, vai manter esse espaçamento, né? Só que o texto vai começar mais para a direita. Aqui é interessante para deixar em ordem alfabética, tá? Mas normalmente é quando você está mexendo com tabelas que a gente faz isso. No texto aqui normalmente não é por ordem alfabética. Mas se você quiser colocar em ordem alfabética, por exemplo, basta selecionar aqui e clicar nessa opção com A e Z, setinha para baixo. Aí você vai dizer o que você quer classificar e como, tá? Por exemplo, esse texto aqui, ó, se você quiser deixar ele em ordem decrescente, você classificou esse parágrafo do tipo texto em ordem decrescente. O que vai acontecer? Vai ficar ao contrário, porque antes estava na ordem crescente, né? Estava escrito não por ser primeiro, segundo e terceiro, mas porque vem P, depois o S, depois o T. Agora veio primeiro o T, depois o S, depois o P. Mas normalmente a gente não utiliza isso nos textos, tá? A gente utiliza mais se for deixar uma tabela em ordem, por exemplo. Esse outro botão aqui, ele é para espaçamento. A gente já mexeu com a ideia de espaçamento na janelinha do parágrafo, né? Mas você pode usar por aqui também, tá? Aqui é tipo um atalho. Você pode deixar o espaçamento em 1, 1,15, 2, 1,5, 1,5 ao normal, tá? Mas, por exemplo, se você deixasse 3, ficaria bem espaçado, tá? Só para mostrar para você. Se você deixar 1, ele vai ficar bem junto. Você pode também adicionar espaços depois do parágrafo e antes do parágrafo, por meio desse comando aqui. O normal é que você não mexa nisso. O normal é você mexer nesse outro formato que eu mostrei, tá? Clicando com direito, clicando em parágrafo aqui, porque aí você altera exatamente do jeito que você quer e depois vai funcionar melhor também com a parte de estilos. A gente vai falar isso mais pra frente também. Mas só para você saber, existem esses botões aqui, que são tipo atalhos, tá? Mesma coisa para se justificar aqui, ó. Alinhar à direita, centralizar, alinhar à esquerda. O normal é ficar justificado mesmo. Dá para você também alterar a cor do fundo desse texto, que é algo muito parecido com o realçar, tá? Com a diferença que, se você deixar verde aqui, por exemplo, ó, e você limpar essa formatação, vai sumir a cor verde. E se você tivesse realçado com verde aqui, aí não sumiria, né? Eu posso selecionar aqui e clicar em limpar formatação, ó, e não some essa formatação aqui. Então, a diferença básica é essa. Ó, dei Ctrl Z aqui até voltar como estava antes.
E por último, a gente não vai mexer nessa parte de bordas, tá? Quando a gente estiver falando de tabelas, a gente fala sobre bordas, mas existem essas opções aqui, de bordas também. O normal é que você não faça borda no meio do seu texto. Pelas normas da ABNT, existe uma forma própria de se trabalhar com quadros e tabelas, a gente vai ver isso mais pra frente também, ok? Por último, esse botãozinho aqui, ó, não vamos deixar ele de fora não, que é um símbolo de parágrafo. Para que ele serve? Quando você clica no símbolo de parágrafo, ele vai deixar marcas. Então, é assim que a gente vê se a pessoa formatou direito um texto, por exemplo, ou não. Vou mostrar uma das diferenças, por exemplo. Ó. Se você teclar barra de espaço várias vezes aqui, ó, ele vai deixando um pontinho, se esse P estiver marcado. Se eu desmarco, não está aparecendo nada aqui, né? Aí parece que o texto começou aqui. Mas, na verdade, o texto não começou aqui, ele começou daqui, ó. É porque tem vários espaços que foram dados. Isso é muito fácil de encontrar se isso aqui estiver marcado, tá? Dá para saber se você configurou da forma correta ou se você foi teclando barra de espaço. Se você foi teclando vários enters, né? Você teclou enter várias vezes. Aí fica esses vários símbolos aqui. Se você teclou tab, por exemplo, ó. Eu vou escrever esse mesmo texto ali de cima. Ó, digitei o mesmo texto aqui embaixo e agora eu vou teclar tab, ó. Teclei tab uma vez, aparece essa setinha. Tab mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E pronto, parece que foi o mesmo espaçamento dado praticamente aqui, ó. Mas o de baixo eu sei que foi tab e o de cima eu sei que foi espaço comum por causa desse símbolozinho aqui. Se a gente ativa, a gente descobre como foi formatado. Isso é ótimo para você poder se organizar, né? Você não precisa ficar contando a quantidade de enter que você clicou. Você pode bater o olho aqui e falar, ah, tem um espaçamento de 4 parágrafos aqui. Sem precisar ficar assim, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Bateu o olho e já viu. Ok, então finalizamos aqui nossa aula sobre fonte e parágrafo. Eu espero que tenha ficado claro para ti. Qualquer dúvida é só me perguntar, deixa aqui nos comentários, fica à vontade, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Até mais!